2 São Paulo, 2 Alianza Lima, Fábio Piperno, empate no estádio do Morumbi e tem torcedor do São Paulo que já tá assim, ó, por aqui com o Zubeldia, Piperno. É pra tudo isso mesmo? Boa noite. Boa noite, Pedrinho, Mauro, Bruno, um abraço à nossa audiência. Claro que não, né? Torcedor chato tem vestindo qualquer camisa em qualquer lugar do mundo. O Mauro falou uma coisa que eu acho que é fundamental no futebol e que às vezes a gente ignora, né? Que é a questão do técnico, né? Se acertou, errou e tal. Porque muitas vezes a gente que trabalha com futebol e o torcedor que está na arquibancada deixa de lado e finge que não considera, que não leva em conta os limites do trabalho do técnico. Às vezes o técnico faz tudo certo, mexe corretamente no time, aí por alguma falha individual, por algum detalhe do jogo, o time deixa uma vitória escapar, um resultado favorável escapar. Futebol sempre foi assim. Eu não acho que o Zubeldia seja a encarnação, por exemplo, o Rinos Mitchells. Aliás, acho que ele nem é Menotti e também não é Bilhardo, embora, né, nem se pareça nem um pouco com os dois, para usar dois referenciais entre os técnicos argentinos. A Argentina, que por sinal é uma grande exportadora de técnicos de futebol, vídeo que acontece na Copa América e mesmo nessa Copa Libertadores. Mas assim, então o time fez 2-0 porque o técnico trabalhou bem, ele armou bem o time e tal, e aí toma 2 gols depois. Talvez ele tivesse tido alguma participação nisso, para quem está em campo, muito mais. Há limites para o trabalho do técnico. Então, vejam, pegando, por exemplo, um dos arquirrivais de São Paulo, o Palmeiras. E ontem a gente falava da questão das vaias ao Richard Rios. Então, o Estevão pega uma bola, ele erra, ele faz uma opção errada, ele não faz o passe, aí ele perde a bola. Aí o Richard Rios divide com outro jogador, a quem considere que ele foi displicente, porque ele tentou algo diferente. Aí esse jogador pega a bola, corre com ela, faz um passe em profundidade, aí o outro que recebe, ele enfrenta a defesa inteira que está bem posicionada, mas o zagueiro talvez tenha dado o bote errado e o goleiro caiu tarde. Resultado, a culpa é do técnico, que é burro, que não armou direito, e também do cara que foi displicente lá no princípio da jogada. Será que esse tipo de juízo de valor que a gente faz é de fato justo? Quer dizer, como é que a gente vai se preparar para lidar com as imprevisibilidades do futebol? Aí ontem, por exemplo, o Palmeiras, em muitos momentos do jogo, ele foi vaiado, aí você vai pegar hoje, dos 7 times brasileiros que estão jogando um negócio chamado Copa Libertadores da América, o Palmeiras é o único que tem 100%. Olha só que coisa maravilhosa. Então, eu não condeno o técnico de São Paulo, o Alianza Lima. Não é nessa Libertadores especificamente um saco de pancada que ele tradicionalmente é. Fez alguns investimentos melhores e tal, tem um time razoável, é óbvio que não vai ser candidato a chegar no final e tal, mas assim, também não vai ser mais um saco de pancada que ele sempre foi. Não é uma coisa desonrosa hoje, o São Paulo que venceu fora, empatar um jogo em casa e seguir com 4 pontos, com totais chances de avançar até com tranquilidade. E o relato do nosso Giovanni Chacon, direto do estádio do Morumbi, Zubeldia vaiado pelas arquibancadas do estádio do Morumbi. Na descida aos vestiários, a cobrança aumenta para cima do técnico argentino. Bruno Prado, muito boa noite, bem-vindo aqui ao Canelada da Jovem Pan. 2 São Paulo, 2 Alianza Lima, Bruno. Boa noite, Pedro, boa noite, Mauro, Piperno. O São Paulo tinha o resultado na mão, né, e acabou entregando uma vitória que parecia garantida para o São Paulo no primeiro tempo. O São Paulo faz um bom primeiro tempo. Até tinha uma dúvida em relação ao jogo, era que o São Paulo nas últimas partidas, incluindo já a reta final do Campeonato Paulista, era um time que tomava poucos gols, mas também sofria muito para criar. Hoje fez 2 e tomou 2, hoje saiu um pouco do padrão. E no primeiro tempo, nessa questão de criação contra um adversário que obviamente viria para se defender mais, a posse de bola seria do São Paulo, a iniciativa seria do São Paulo,
o time encontrou soluções. Aí até dentro do que o Piperno falou, aí também tem um mérito do treinador. Ele tem uma participação nisso e os jogadores executaram muito bem. O São Paulo sempre procurando jogar pelos lados. E o lado esquerdo funcionando bem com o Ferreirinha e com o Enzo Dias. O São Paulo faz os 2 gols por ali. O primeiro gol, uma bela jogada do Ferreirinha, que é um cara que erra muito, acerta muito, que é uma coisa que eu falo bastante aqui sobre a média, né, dos jogadores dos times grandes do Brasil, que não são jogadores ruins, né, mas às vezes as pessoas esperam algo que os caras não podem entregar. Um jogador como o Ferreirinha é habilidoso, tem drible, mas erra muito, erra a tomada de decisão. Hoje foi um dia bom dele. O que não quer dizer que domingo contra o Cruzeiro vai ser outro dia bom, porque ele oscila. Como outros jogadores que atuam aqui no Brasil em times grandes oscilam, que é natural. Os jogadores que estão no nosso mercado... Então, Michael, Ferreirinha ou Facundo Torres? Eles são parecidos. Isso aí. Aí vai ter momentos, né? Vai ter um momento que o Ferreirinha vai estar bem. Hoje foi um grande jogo dele. Aí vai ter o Michael, vai ter um momento, como já teve no Flamengo, alguns momentos bons. E o Facundo ontem fez um bom jogo. Mas nenhum deles, vamos colocar o Ferreirinha e o Facundo, que jogaram bem nesse meio de semana. Eles podem jogar muito mal no fim de semana. E aí não é porque é só a possibilidade, porque quando você tem um jogo pode acontecer um monte de coisa. É porque eles são jogadores bons e normais. O bom / normais. Eles não são ruins, são jogadores para jogarem na Série A do Campeonato Brasileiro. Por isso estão aqui. O Ferreirinha já está há bastante tempo na Série A, desde o Grêmio. Jogou no Grêmio, jogou no São Paulo. Jogou em 2 times grandes do Brasil. Se ele está há alguns anos jogando Série A e Libertadores em 2 times grandes do Brasil, é porque ele tem nível para jogar aí. Só que aí, qual é esse nível? De um bom jogador, mas que oscila, que erra, que acerta, que tem um momento bom, tem um momento ruim, tem os seus altos e baixos, né? Um jogador, se eles fossem mais regulares, o Ferreirinha é muito habilidoso, se ele fosse mais regular, ele poderia dar um salto, jogar lá fora, na Europa, e não porque nada de complexo de vira-lata, simplesmente porque pagam mais. O profissional, ele vai onde pagam mais. Então, a gente tem que entender, às vezes, essa oscilação. Hoje o Ferreirinha fez um grande jogo. Fez um golaço, foi o melhor jogador do São Paulo, participou. O primeiro gol foi uma jogada individual dele, no segundo gol ele entra na área e cabeceia. Uma jogada que sai também daquele lado esquerdo, que funcionou bem. Aí foi com o Enzo e com o Marcos Antônio. A dupla Alisson e Marcos Antônio muito bem no primeiro tempo. Funcionou muito bem essa dupla, o Alisson como um primeiro volante, Marcos Antônio saindo mais para o jogo. Então foi um bom primeiro tempo do São Paulo. Fez 2-0, conseguiu arrumar alternativas para furar a defesa do adversário e quase sempre jogando pelo lado esquerdo. Menino Lucas Ferreira, que jogou na direita, também foi uma escolha do Zubeldia. O dia dos Ferreiras foi hoje. Bem, o Lucas Ferreira aproveitou bem a chance, mas no segundo tempo o São Paulo parecia com o jogo garantido, não foi na mesma intensidade. Isso é até natural, porque realmente 2-0 é uma boa vantagem, você não vai jogar com o pé no acelerador os 90 minutos, ninguém faz isso. Mas aí tem a questão que vai sobrar para o Zubeldia, né? Ele tira o Ferreirinha, não sei se teve algum problema físico, com certeza isso será questionado na entrevista. Tira o Ferreirinha, coloca o Wendel. O Wendel entra mais avançado ali pela esquerda, o Enzo como lateral. Na primeira jogada, o São Paulo toma o gol naquele setor. Na primeira jogada, toma o gol ali. E realmente, se o Ferreirinha não teve nenhum problema físico, é difícil explicar a alteração feita. E aí podiam dizer, se ele tem algum problema, eu poderia colocar outro jogador na função. Ele não tinha um outro ponta no banco, ele poderia colocar talvez o André Silva aberto ali, que não é exatamente a dele. Mas se não tem nenhum problema físico para o Ferreirinha, é muito difícil de entender o que o Zubeldia quis fazer ali. O Ferreirinha era o escape, o Aliança tentava atacar porque estava perdendo, ele era o escape, era o cara de velocidade, do contra-ataque. E ele tira o Ferreirinha, ele perde esse escape pela esquerda. Mas aquele primeiro gol sair por ali não dá para colocar na conta do Zubeldia 1 minuto depois da alteração tomar o gol por ali. Aí ele deu muito azar, porque vai cair tudo na conta dele. E depois desse primeiro gol, São Paulo se apavora, né? Aí também entra o que o Piperno falou. O Zubeldia tem culpa, a alteração foi ruim? Foi bem ruim a alteração. Mas o time como um todo se apavorou, se encolheu. Que aí ele, como treinador, tem participação nisso, poderia ter tentado alguma coisa, alguma outra mudança. E os jogadores também, né? Os jogadores não conseguiram assumir. Tomamos o gol, mas o jogo é nosso, vamos controlar o jogo, vamos tentar ficar com a bola, vamos tentar pressionar. São Paulo se encolheu. São Paulo ficou tomando pressão por alguns minutos até tomar o segundo gol, que sai de novo por aquele setor esquerdo que o Zubeldia mexeu. Então, acho que foi legal o que o Piperno falou, porque acho que tem mérito do Zubeldia na atuação no primeiro tempo e ele tem culpa, sim, no empate que tomou. A alteração que ele fez foi muito ruim, ele mexeu muito mal no time. Mas também os jogadores têm a sua participação. Os jogadores se encolheram, não chamaram para eles também. Porque aí, Bruno,
Olha, acho que você fez um diagnóstico perfeito, porque tem uma coisa. Ele erra, o time ofensivamente fica, de fato, enfraquecido. Mas veja, ele coloca um cara que é um outro lateral esquerdo. Então, São Paulo passa a ter 2 laterais esquerdos. Sim. Supostamente, é um time que, pelo menos na marcação, fica reforçado por aquele lado. Deveria defender melhor. Por onde que saem os gols? Por ali. Então, assim, sabe, tem muito de responsabilidade de quem está em campo. Também, acho que tem que dividir. Vai acabar sobrando muito para ele. Claro que vai. Ele vai ficar muito pressionado, vai ficar pendurado de novo, mas... Olha, e ele errou mesmo. Você ele errou errado. Mas todo mundo tem que assumir um pouco disso. Certamente você e o Mauro vão se lembrar de um jogo que eu cito sempre aqui, que é aquele jogo do São Paulo contra o Lanús, em que São Paulo é eliminado da Sul-Americana com o Diniz. O São Paulo tem que fazer um monte de gols. O Diniz tirou todos os zagueiros, o São Paulo finalmente, aos 46 do segundo tempo, consegue a vantagem. 4-2. O que o Diniz faz que eu faria, qualquer técnico minimamente ilustre do mundo fazia? Bom, eu tirei todos os zagueiros, enchi de atacantes, porque eu tinha que fazer um monte de gol, fiz. Agora, tem 2 minutos para acabar o jogo. Então, o que eu vou fazer? Pô, eu não tenho nenhum zagueiro, é natural que os caras ataquem. Então, eu vou colocar algum zagueiro. O Diniz vai lá, coloca 2 zagueiros. O que acontece? A primeira bola que vai na área, o São Paulo faz o gol e é eliminado. Lanús do Zubeldia, inclusive. Exatamente, o Lanús do Zubeldia. O técnico é burro. E aquela atuação foi uma das melhores do São Paulo sob o comando do Diniz. Foi. E do Diniz como técnico. Ele mexeu bem, ele tinha que fazer o que fez. Mas aí, o jogador que está em campo, ele não funcionou. Então o técnico pensou certo e o jogador em campo respondeu mal. Hoje, de fato, se o Ferreirinha está bem no jogo, não tem que colocar um outro, um cara no lugar dele. Mas o cara que entrou é um segundo lateral. Ora, supostamente o time vai defender melhor por lá. Como é que o São Paulo vai tomar os 2 gols por lá? Aí é burrice do técnico ou é falha do jogador que está em campo? Jogo 2-0 pro São Paulo. São Paulo leva o empate. Tava tranquilísimo. O jogo tava bem controlado, bem controlado. Sabe aquele jogo que você tá na segunda tela, terceira, pagou, né? O jogo... e aí... Bola chique, chamava assim, de boring. Claro, é aquela coisa que quando acontece é até simples falar, é por isso. Mas assim, é uma contundência. E quando a fase não é boa e a corneta em cima do Zubeldia é essa, você fica desse jeito, né? Então a culpa não é do Zubeldia hoje? Não é que é culpa. De quem é a culpa hoje? Tem mérito do Aliança Lima, enfim, desatenção, bola aérea. É isso, quer dizer, se você pensar, realmente é 2 laterais de bom nível para marcar, as 2 bolas saem de lá, é só a ausência do Ferreirinha, será que é um negócio complicado, velho? Acontece. No futebol é na vida. E tem acontecido muito com o São Paulo, tá? E aí uma série de coisas com o Zubeldia também. O Alianza Lima já tinha feito 19 jogos no Brasil. Alguém aqui sabe o retrospecto do Alianza Lima? 19 jogos, 19 derrotas. Pela primeira vez, pontuou em um jogo no Brasil. Então eu acho que tem um nível de responsabilidade de alguém. Eu acho que esse alguém é o Zubeldia. Eu não sei se é a Opta ou se é o Mr. Chips. Uma vez fez aí um levantamento apontando que dos times que jogam sempre essas competições continentais e tal, né? Sei lá, a partir de 10, 15 participações, alguma coisa do tipo. O Alianza Lima era, no mundo, o time com o pior retrospecto. 19 jogos, 19 derrotas no Brasil e hoje arrancou um empate contra o São Paulo, pontuou pela primeira vez jogando no Brasil o Alianza Lima. Então, assim, o torcedor de São Paulo tem razão de ter perdido a paciência. Ainda mais que o jogo 2-0, segundo tempo. Parecia controlado. Show, né? Parecia controlado. E o Ferreirinha é aquele jogador que tenta um drible aqui, tenta um drible ali, aí some do jogo, aí às vezes pega na bola, toma uma decisão errada, ou arrisca alguma jogada, perde a bola, irrita o torcedor. Hoje não. Hoje ele foi o protagonista. E a partir do momento que ele saiu, Mauro Betting, e entra o Wendel, o São Paulo parou de jogar. Caiu o nível do São Paulo no segundo tempo. Quando saiu o Ferreirinha, então, o São Paulo não fez mais nada. E ainda com 2 laterais esquerdos, leva um empate. E aí você pode pensar, o cara tá bem, tá legal, sem Lucas, sem Oscar, também o Calheri foi jogando muito bonita, mas não rolou.
você vai falar, pô, é até bom dar uma tiradinha do Ferreirinha, ele é aplaudido, aplaudido, e aí descansa pro fim de semana, aí tá tudo errado, né, cara? Assim, você pode falar que é passada de pano, que é muro betting ao extremo, mas eu prefiro falar que às vezes, quando um treinador erra, eu diria que deu errado, ou que não foi feliz. Porque às vezes você faz uma coisa que talvez todos fizessem, mas é o pescoço que tá ali, né? E é o cara que vai ser cornetado. Às vezes você faria a mesma coisa que o treinador faz, se deu errado, você é um burro idiota, né? Aquela coisa que o Levi Cupo fala, que é o burro com sorte. Algumas vezes não deixa de ter razão. Você que é um burro porque tem sorte. Eu não conheço campeão vencedor azarado, tá? Um cara que chega campeão de Sul-Americana pela LDU, lá contra o Fortaleza em Maldonado. O cara que treina, o tempo que ele está treinando no São Paulo, ruim não é, e ainda é jovem, né? Claro que ele já tem quase 20 anos de carreira, porque parou. Começou lá em 2008, começou muito cedo. Muito cedo, era um atleta de bom nível, até de seleção de base argentina, teve problema no joelho, teve que parar de jogar, se preparou para treinar, já treina há muito tempo, tem títulos continentais, enfim, como eu falei da Sul-Americana de 23, mas, enfim... não é um treinador qualquer, né? Agora, só tem um detalhe que, assim, ele levou o primeiro cartão amarelo dele, era no começo do jogo, né? Sim, 5 minutos. Assim, e hoje eu estava conversando longamente com o Muricy sobre isso, né? E o Muricy, toda a história, e o Muricy, o cara dizia, ainda é extremamente exigente, né? E ele foi, Muricy, contar isso, né? Ele falou, cara, assim, eu não sou uma pessoa mais tranquila e mais calma, mas é um negócio impressionante, é dele, né? Como é também do Abel, né? E aí, quando a gente fala treinador brasileiro, pô, os caras mais indisciplinados... O Abel bateu um recorde, ele e o Abel, né? O Abel ontem, uma hora, ele bateu um recorde. Estava com o Vanderlei Nogueira, né? Enfim, a gente lá... Enfim, falando sobre amenidades quando o jogo começa e pá. O jogo começa, o Abel sentado no banco e tal, né? 34 segundos de jogo, o Abel levanta e vai lá para a linha lateral. 34 segundos. Aí o Vanderlei olha para mim. Já deu tempo de fazer toda a leitura do jogo. Que vai mudar alguma coisa assim. Era do Cerro Porteño de Barcelona, né? Do Barcelona. O Zubeldia esse ano, já que vocês estão destacando aqui a quantidade de cartões amarelos, 16 jogos, ele tem 7 vitórias à frente do São Paulo, 9 cartões recebidos, o Zubeldia. Assim, 9 cartões média, em 16 jogos. Na média, ele recebe mais cartão do que o Abel. Mais cartão do que o Abel. E convenhamos receber mais cartão amarelo e vermelho. Não, e fica daquela coisa que já está amarelo. Hoje o cartão dele, o árbitro já... O venezuelano não é um bom árbitro. Evidentemente, o árbitro se prepara, como os atletas se preparam para os adversários, o árbitro também se prepara para saber que ele vai ter um campo, características de jogadores, quem cava a falta e quem reclama, sobretudo o treinador e o jogador. Então, é evidente que o Zubeldia já está na caderneta de todo treinador, de todo árbitro na América do Sul e no Brasil. Então, qualquer coisa do Zubeldia e do Abel, eles até podem falar, pô, o cara está me marcando. Gente, de novo, ninguém... Sobretudo na questão disciplinar do futebol, seja atleta e treinador, ninguém é marcado pela arbitragem de graça. Você cria isso aí. Você evidentemente cria essa situação. Então o Zubeldia, nesse caso, não pode reclamar, até porque reclama demais, o Abel é a mesma coisa, porque eles criaram isso aí. E isso para mudar, para a pessoa achar que o cara está melhorando, demora um tempasso. E ninguém vai ter paciência também. Ô Mauro, só uma coisa rápida, né? Agora, enfim, cornetando um pouquinho, né? Para quem gosta de estatísticas improváveis, eu não sabia dessa do Aliança, mas você vê, nessa mesma semana, o Central Córdoba marcou seu primeiro gol Libertadores aqui no Brasil, né, contra o Flamengo, e o Alianza Lima, que um dia já teve o grande Teófilo Cubijas, só agora consegue seu primeiro ponto. Primeiro ponto, cara, negócio... Que coisa maravilhosa. Esse do Alianza Lima eu não sabia mesmo, velho. E o Alianza Lima hoje é desfalcado por 6 jogadores. 6 jogadores hoje. Inclusive um deles acabou suspenso pela Conmebol por conta de enfrentou o Boca Juniors na Bombonera e discutiu com o torcedor do Boca Juniors, chamou de boliviano pela xenofobia, foi suspenso pela Conmebol, o Cepelini, jogador do Alianza Lima. Ficou de fora aí da partida de hoje contra o São Paulo. Tem aqui uma declaração do Zubeldia sobre o Ferreirinha, até o nosso colega o Kaique Silva, que coloca aqui que o Zubeldia atribuiu a saída do Ferreirinha ao cansaço e risco de lesão muscular. E completou dizendo que o elenco hoje tem poucos extremos. Então foi o que o Zubeldia falou sobre a substituição do Ferreirinha.
Poucos pontos, né? Porque o extremo tem pra burro, né? Em todo lugar. Cada extremos extremistas. Os atacantes de lado de campo. Os atacantes de beirada. Extremos extremistas temos pra caramba. Nossa Senhora. Por isso que ele começa hoje com o Lucas Ferreira. Sim. E o Ferreira foi bem. Os dois Ferreiras, né? Hoje foi o dia dos Ferreiras. E ele vinha jogando com o Cédric de ponta direita. Nos Você últimos vê, né? jogos. Ferrarese de lateral, não era um 3-5-2, era o jogo com o Atlético, o jogo anterior também com o Tajeres. Era linha de 4 mesmo. Ferrarese lateral e o Cédric era ponta direita, não era um 3-5-2, não. Tanto que hoje o Lucas Ferreira começa exatamente no lugar do Cédric. E o Zubeldia acertou na escalação inicial. Tudo aquilo que ele acertou na escalação inicial do São Paulo, ele acabou errando nas substituições.